A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. O tema de hoje é a autoridade de Cristo. Abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16, que diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, não vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno e bendito, a ti todo louvor, glória, honra. Abençoa, Senhor, este estudo, esta reflexão. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Então o tema desta noite, de hoje, é a autoridade de Cristo. Que diz assim: a palavra de Jesus era diferente de tudo que o povo estava acostumado a ouvir. Sua mensagem claramente trazia a autoridade dos céus. Nas palavras do Messias havia elementos diferenciados que o povo começou a notar. Esses elementos de autoridade eram originalidade. Os mestres da época, escribas e fariseus, se transformaram como em robôs de repetição. Suas palavras eram vãs repetições. Veio Jesus e resgatou a capacidade de pensar dos seus seguidores. Os ensinamentos por meio de parábolas promoviam um momento especial para meditar no que ouviam. O modo como Jesus se expressava ajudava os ouvintes a armazenar seus ensinamentos, ver como na realidade as partes se encaixam e aprender as verdades espirituais sufocadas pela tradição dos religiosos. Coerência. Jesus dava exemplo do que ele dizia. Na sua mensagem não havia contradição. Suas palavras eram a continuidade que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o Antigo Testamento. A sua própria vida era o cumprimento de todas as profecias acerca do Messias esperado pelo povo. Apropriada. Jesus falava abertamente sobre os pecados e pecadores. Para isso ele veio tirar o pecado do mundo. Era sensível aos problemas e às necessidades dos outros e apresentava a solução divina para resolvê-los. Neste sentido, muitos que o ouviam percebiam a diferença com os ensinamentos dos rabinos daquele tempo, pois os escribas, sacerdotes e fariseus viviam preocupados em estabelecer coisas banais da vida, de pouca ou nenhuma aplicação prática. Eles usavam a lei em benefício próprio. Pelas suas tradições, suplantavam a verdadeira revelação da palavra de Deus. Reveladora. A palavra de Jesus era mal interpretada pelos doutores da lei, pois eles, devido à hipocrisia, não falavam do verdadeiro amor de Deus. Jesus não contradizia ou abolia a lei moral de Deus. Pelo contrário, Cristo dava a verdadeira interpretação e sentido sobre as leis e mandamentos de Deus. O espírito da lei flui de suas palavras, e todos eram iluminados. Mostrou que a salvação é pela graça, ela é única e exclusiva, fruto do amor de Deus. Não importa o que qualquer homem faça, nos seus esforços não há méritos para a salvação. Jesus é a expressão exata do Pai. Foi dado a ele poder sobre tudo e todos. Também autoridade para perdoar pecados e realizar muitos milagres em seu ministério. Mateus 9, 6. A Bíblia nos afirma que a origem da sua autoridade e nos ensina que a verdade do Evangelho está no plano de Deus para a salvação da humanidade em Cristo Jesus. E ele delegou parte da autoridade de Jesus aos seus discípulos, para que transmitisse a mensagem fiel das boas novas com ousadia e poder do Espírito Santo. Quando anunciamos a verdade, fazemos com base na soberana autoridade do Senhor. Amém. Aos seus discípulos foi dada a grande comissão. Mateus 28, 18, 20. Por isso estamos imbuídos de falar em sua autoridade. Ele mandou fazer discípulos de todas as nações e ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ordenado. Louvado seja o nome do Senhor.
Que palavra abençoada, né, meus irmãos? Então, deixa essa reflexão para as nossas vidas, no dia de hoje. Curte, compartilha, comenta. E queria pedir, a Deus, Papai do Céu, que nos abençoe, nos guarde por todas as bênçãos da eternidade dele neste dia, nesta semana, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.